Santo Antônio era rico, muito pobre, pobre ele se tornou. Foi pregar o evangelho para os homens, só os peixes que ouviram seu clamor. Salve, salve galera, paz e bem! Hoje nós vamos falar sobre a vida de Santo Antônio de Pádua, ou Santo Antônio de Lisboa. Talvez se você não conhecia, vai entender um pouquinho mais. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar também para que mais pessoas possam ser evangelizadas. Mas quem é Santo Antônio? Ele nasceu com o nome de Fernando Martins Bulhões, na cidade de Lisboa, em Portugal. Acredita-se que por volta de 1195 tenha sido o nascimento de Antônio. Santo Antônio estudou na escola episcopal que é anexa à Catedral de Lisboa, onde ele teve ali a sua educação primária, ingressando em 1210 na Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, ali mesmo em Portugal. Ou seja, a vida religiosa de Santo Antônio inicia-se numa ordem agostiniana. Mas como que ele foi parar na ordem franciscana então? É aí que a gente vai entender. Em 1220, Santo Antônio foi então ordenado sacerdote depois de ter feito todos os seus estudos ali dentro do mosteiro da ordem qual fazia parte. E aí ele foi encarregado de cuidar de um lugar onde recebia vários peregrinos e foi aonde ele conheceu alguns frades que estavam vindo de Assis com destino ao Marrocos, iam lá para evangelizar. Pouco tempo depois, esses frades morreram. Lá foram mártires, né? E os restos mortais deles foram enterrados ali em Lisboa. E Santo Antônio, ao ver todo aquele movimento do franciscanismo, se encantou muito. Então ele sai da ordem agostiniana, assume o nome de Frei Antônio. Até então ele usava o nome Fernando ainda, que era o nome de batismo. E começa a fazer parte ali do movimento franciscano. O que Santo Antônio queria? Ir para o Marrocos. Mas nem sempre o que a gente quer é a vontade de Deus. E aí Santo Antônio adoeceu muito dentro do navio, chegou no Marrocos já bem doente. Então ele não pôde ficar muito ali. Logo na primavera de 1221, Santo Antônio é mandado de volta para Portugal para poder se tratar. Mas aí é onde as coisas deram uma reviravolta literalmente. O que aconteceu? Uma tempestade pegou o barco que ele estava e Santo Antônio acabou indo parar na Sicília, lá na região da Itália. Depois de ser acolhido, em maio mais ou menos de 1221, a gente acredita que foi quando aconteceu o primeiro encontro entre Francisco e Antônio. Cara, eu fico pirado de saber que esses caras eram amigos, de verdade. Voltando ao assunto, ali então Santo Antônio consolida realmente o seu ingresso na ordem franciscana. E aí Santo Antônio passou por diversos lugares, como a França, ele evangelizou vários lugares da França toda. Mas o que acontece? Santo Antônio era um cara que conhecia muita teologia. E para São Francisco naquela época, ele ainda achava que a teologia talvez não fosse tão necessária para os frades menores, porque ele queria que os irmãos fossem o mais simples possível, por isso o nome frades menores. Então, por volta de 1223 a 1224, não se tem muita certeza, é onde Francisco escreve a carta a Santo Antônio. É o único relato oficial que nós temos de São Francisco diretamente a Santo Antônio, aonde ele autoriza Antônio a ensinar sim a teologia, mas não deixar de lado a questão da oração, da espiritualidade e dos votos que são colocados ali pela ordem. E aí, Antônio vai fazendo toda a sua missão até 13 de junho de 1231, com 36 anos. É onde Santo Antônio falece. E Santo Antônio teve diversos dons durante sua vida, recebeu diversas graças de Deus e pôde colocar isso em prática para ajudar as outras pessoas. Tanto é que hoje Santo Antônio de Pádua é uma das maiores devoções, ou seja, das mais conhecidas em todo o mundo. E também ele foi o santo canonizado mais rápido na história da Igreja Católica, o que levou 352 dias. Ou seja, menos de um ano após a sua morte, Santo Antônio já era canonizado e é conhecido como um doutor da Igreja pelo conhecimento que tinha da palavra. Conhecimento esse
que ele colocava à disposição das pessoas através das suas pregações. E quem vai falar um pouquinho sobre o dom da pregação de Santo Antônio é o nosso irmão Davi, que está vindo aí com vocês. Chega mais, Davi. Aí os encalhados pegam a imagem do santo e põem de cabeça para baixo achando que vai arrumar namorado. Fala galera, que a paz de Jesus esteja no coração de vocês. Vou falar hoje um pouco sobre o dom da pregação de Santo Antônio. Inicia-se no ano de 1221, ele viajou para Assis, a cidade de Assis, e ia participar da ordem dos franciscanos. Aí no ano de 1222, ele foi convidado para participar de uma ordenação sacerdotal em Forlì, uma comuna na Itália, e ele fez um sermão, né? Foi, acredito que um dos primeiros sermões que ele fez, a primeira pregação, e mostrou um dom extraordinário de pregação e um profundo conhecimento sobre a Bíblia. Após isso, ele foi evangelizar, né, difundir essa evangelização na região da Lombardia, né, onde inclusive esse ano, né, foi o epicentro da Itália do Covid-19. Né? Então foi lá na Lombardia onde ele foi designado para difundir a evangelização. No ano de 1224, Santo Antônio foi indicado pelo próprio São Francisco de Assis para lecionar teologia numa universidade em Bolonha. Logo após, ele foi enviado para a França, onde também, né, dava aulas, ele lecionava nas universidades de Toulouse, Montpellier e também em Limoges. Em todos os lugares por onde passou, as suas pregações tiveram um grande eco popular, foi-lhe atribuído grandes feitos prodigiosos, grandes milagres aconteciam durante as suas pregações, né? O que crescia muito a sua popularidade, a sua fama de santidade. Durante os sermões, ele falava uma só língua, né? Ele só falava a sua língua materna, mas ele era entendido em diversas línguas, né? Pessoas de diversos países conseguiam entender a língua dele, né? Como se ele falasse todos os idiomas de uma vez só. E o seu provincial, seu superior, ele aproveitava desse fato e encarregou ele da ação apostólica contra os hereges na região onde era a antiga Romanha, no norte da Itália, né? Foi aí que ele ficou conhecido como o martelo dos hereges, né? Ele se tornou ali, né, como encarregado dessa função, ele se tornou um extraordinário pregador popular. No final do ano de 1227, ele retornou para a Itália e até 1230 ele atuou como ministro provincial na cidade de Milão e em Pádua. Né? A cidade de Pádua foi onde ele faleceu, né? Até por isso hoje ele é conhecido como Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa. Lisboa foi onde ele nasceu e Pádua onde ele faleceu. Então ele é conhecido por esse nome, por ter falecido lá, né? Em Pádua, ele participou também, né, do capítulo geral em Assis, onde assistiu os translados dos restos mortais de São Francisco de Assis. Na imagem de Santo Antônio, nós temos algumas representações. O livro, né, a palavra de Deus, a Bíblia, representa a grande sabedoria que ele tinha e a grande intimidade com a palavra que Santo Antônio tinha. Também a imagem traz um lírio, né, uma flor, né, um lírio que representa a sua pureza, né? E também a imagem traz o menino Jesus no seu colo. Representa o menino Jesus no colo ou em cima da Bíblia, na imagem de Santo Antônio, representa a grande intimidade que ele tinha com Jesus, né? Essa grande intimidade mesmo que ele tinha com o menino Jesus. Então, a imagem de Santo Antônio tem toda essa representação. Para falar sobre a pregação, quando ele estava na Itália, em Rimini, uma cidade da Itália, também uma comuna na Itália, ele não era ouvido pelo povo, não tinha muita aceitação do povo, eram muitos hereges, muitas pessoas que não tinham essa fé em Deus. E um certo dia,
Santo Antônio, como não queria ser, as pessoas não queriam ouvir a sua pregação, ele foi ao lado de um lago e convocou, né, os peixes para ouvirem a sua pregação. E, surpreendentemente, todos os peixes, grandes, peixes pequenos, vieram para ouvir a pregação de Santo Antônio. Né? Colocavam a cabeça para fora e ele iniciou a pregação dizendo assim, ó, bendito seja Deus para sempre, pois mais honra lhe dão aos peixes da água que os homens hereges. E melhor, ouvem a sua palavra os animais sem entendimento que os infiéis dotados de razão. Aí as pessoas, esses hereges, o pessoal da cidade lá, começou a ver que os peixes estavam assistindo à pregação de Santo Antônio. E foram se ajuntando, foram vindo lá e também ouviram a pregação dele. Então, através desse milagre, né, colocando os peixes para ouvir a sua pregação, para louvar o Senhor também, através da pregação de Santo Antônio, os peixes, né, o pessoal da cidade, muitos daqueles hereges se converteram e muitas coisas aconteceram, né? Muitas pessoas voltaram para Deus e passaram a ouvir a palavra de Deus através das pregações de Santo Antônio. Muitos milagres também são atribuídos a Santo Antônio. E, para falar sobre isso, eu vou chamar agora o nosso irmão Rodrigo, que vai falar com você sobre os milagres de Santo Antônio. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre os milagres de Santo Antônio, o santo casamenteiro. Vamos começar por aí então. Por que Santo Antônio é conhecido como santo casamenteiro? Existem duas histórias que eu acredito que sejam as principais histórias pela qual Santo Antônio recebeu essa fama de santo casamenteiro. A primeira história é o seguinte: tinha uma moça que tinha um noivo, ela estava para se casar, mas ela não tinha condição de se casar e ela era muito devota de Santo Antônio, rezava para Santo Antônio todo dia. E um dia ela recebeu uma mensagem de Santo Antônio, um bilhete de Santo Antônio, dizendo para ela pegar aquele bilhete e levar para um comerciante. Ela pegou aquele bilhete, levou para esse comerciante que Santo Antônio pediu para ela levar, e o bilhete dizia para esse comerciante dar para essa moça o peso do bilhete em moedas. E o comerciante pensou, bom, o que um pedaço de papel vai ter de peso? Vamos lá. E incrivelmente, ele colocou esse pedaço de papel, esse bilhete na balança e pesou o peso de 400 escudos, que era o dinheiro local da época. O que acontece? Ele pegou e pagou esse dinheiro e se lembrou de que era uma promessa que ele tinha feito para Santo Antônio, né? Ele tinha feito essa promessa de dar esse dinheiro para a obra de Santo Antônio, tá? Outra história é o seguinte: uma outra moça muito bonita e ela não conseguia de jeito nenhum arrumar namorado, arrumar um noivo para ela se casar. E ela começou a rezar para Santo Antônio. A história conta que todo dia ela colhia flores para Santo Antônio e tal. Só que começou a acontecer. Passou dias, passou semanas, passou meses, passou anos e nada desse noivo aparecer. Ela ficou brava um dia, pegou o Santo Antônio e arremessou na janela. Não façam isso. E aí o Santo Antônio acertou um rapaz que passava pela rua pelo lado de fora. O rapaz pegou a imagem do santo e foi devolver para essa moça. Eles se conheceram e se casaram. Então é daí que surge a história de santo casamenteiro. Mas é importante a gente lembrar que a igreja não reconhece nenhum santo como santo casamenteiro. Reconhece os santos como protetores do casamento, tá bom? E a gente tem que tomar muito cuidado com as simpatias. Nada de pegar o Santo Antônio e colocar de cabeça para baixo dentro do copo de água. Nada de congelar o Santo Antônio, né? Pelo amor de Deus, gente, a gente é católico, a gente tem que aprender a separar o que é devoção, o que é intercessão, do que é simpatia. Beleza? Outro milagre de Santo Antônio, aí nós começamos a falar dos milagres de Santo Antônio em vida, foi um rapaz que ele foi confessar com Santo Antônio que ele tinha cometido um pecado muito grave. Ele tinha dado um pontapé na sua mãe. E aí Santo Antônio falou para ele que a penitência, né, que uma pessoa que desse um pontapé na mãe tinha que ter o seu pé cortado.
rapaz, sem entender muito, mas muito confiante em Santo Antônio, foi lá, pegou a sua espada e cortou o pé fora. A mãe desse rapaz voltou brava lá e brigar com Santo Antônio. Falou, nossa, mas né, meu filho cortou o pé, o que foi que você falou para ele? Aí Santo Antônio fala, não, mas não foi isso, né? Não pedi para ele fazer isso, não foi isso que eu quis dizer. E Santo Antônio vai junto com essa mulher para casa, ora por esse rapaz e milagrosamente ele tem o pé soldado. Beleza? Outro milagre muito interessante de Santo Antônio tem a ver com o seu pai, que na verdade são 2 milagres. Veja bem, Santo Antônio morava em Pádua, até por isso nós o conhecemos como Santo Antônio de Pádua. E o seu pai morava em Lisboa. E um dia Santo Antônio começou a sentir que ele precisava ir para Pádua. Aliás, ele precisava ir para Lisboa. Só que não é como hoje, né? Você pega um avião, um carro, uma moto e vai. Não. Ele não tinha como ir para Lisboa. Então ele se recolhe aos seus aposentos, coloca o seu capuz e é transportado, ou a gente pode falar que foi um caso de bilocação, para Lisboa. Chegando em Lisboa, seu pai tinha sido acusado injustamente de ter matado um jovem e é condenado à forca. E seu pai já tinha sido enforcado. Ele ora pelo seu pai, ele reza pelo seu pai ali. Seu pai ressuscita e aí ele, depois de provar a inocência de seu pai, ele volta milagrosamente para Pádua. Então veja bem, nós temos 2 milagres. Santo Antônio estava em 2 lugares ao mesmo tempo e ele ressuscitou seu pai através... Aliás, Deus ressuscitou seu pai através da intercessão de Santo Antônio. E o Davi falou para vocês sobre a imagem que a gente tem de Santo Antônio segurando o menino Jesus. Mas essa é uma história muito interessante também. Santo Antônio ficava hospedado em Pádua, na casa do conde Tiso. E um dia o conde Tiso estava passando ali pelo corredor, viu uma luz estranha no quarto de Santo Antônio e entrou para ver o que tinha acontecido. Chegou lá, esse conde Tiso, viu a imagem de Nossa Senhora entregando o menino Jesus para Santo Antônio. E é por isso que a gente tem essa imagem hoje de Santo Antônio com o menino Jesus no colo. Santo Antônio, quando percebeu que o conde tinha visto, ele pediu para o conde, olha, você viu, mas você só conta essa história depois que eu morrer. Então Santo Antônio pediu, né, para o conde e a gente só ficou sabendo essa história realmente depois que Santo Antônio morreu. Pessoal, a história de Santo Antônio é incrível, existem muitos milagres muito legais, a pregação dos peixes que o Davi já contou para vocês. Eu indico que vocês estudem a história de Santo Antônio porque é muito legal, é muito interessante. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar, assine o canal para mais vídeos sobre o tema e aproveite para assistir o nosso último vídeo. E até a próxima!